O quadro Histórias da nossa região encerra 2023 aqui em Salete. Estamos na cidade onde um sábio e gentil homem deixou muitas lembranças, ensinamentos e saudade. Hoje vamos contar um pouco da história e ouvir relatos de quem conheceu e conviveu com o padre Afonso Schumacher. Homem que modificou a comunidade saletense, amava as crianças, faleceu no dia delas. Nascido em 26 de novembro de 1913 na Alemanha, chegou aqui em 1960. Tinha como lema rezar, amar e ajudar. Segundo consta, após sua morte, ajudou uma criança que não mais andava. A mãe da menina rezou para o padre e a graça foi alcançada através da cura. O que se busca já há alguns anos é a sua canonização perante o Vaticano. Em um município com o nome Santo, aqui o milagre é de casa. Vou me emocionar. Falar do Padre Afonso é, procurar garimpar palavras para poder expressar. O Padre Afonso era de uma bondade assim, acima do comum. Ele era um excelente ouvinte. Qualquer pessoa que ia falar com ele colocava a mão no ouvido, se inclinava para frente e ficava escutando. E a gente falava, e ele só escutava. E quando a gente terminava, ele dizia uma frase, uma palavrinha, duas, e isso era aquilo que a gente precisava. Então, ele, como vigário, ia nas escolas ensaiar cantos com os alunos, atendia todo mundo, né? E na época era de charrete, não tinha jipe, caminhonete, carro, como tem hoje. Fez um trabalho extraordinário, foi muitos anos vigário nosso aqui. Uma eterna gratidão a ele, e tudo o que dissermos do Padre Afonso, bem como dos demais padres, sempre será pouco, né? Mas o Padre Afonso, por exemplo, eu tenho lembranças muito boas dele. Eu era coroinha desde os 9, 10 anos com ele, e naquele tempo, 7 de setembro, todos os alunos da escola ensaiavam para desfilar, mas só desfilava quem tinha conga, porque quem não tinha conga não podia desfilar. E aí eu contei um dia isso para ele, e ele me deu um par de congas. E naquele ano eu pude desfilar, porque pela caridade dele, ele me deu a alegria de poder então desfilar. Olha só, um par de congas aparentemente era insignificante, mas na época era muito. Então o Padre Afonso, sim, tudo o que dissermos dele é pouco, que Deus o tenha e o cubra de bênçãos, né? E que ele continue sempre nos abençoando onde quer que ele esteja. Ele acolhia todo mundo, né? Sempre com muita sabedoria, com muito carinho, mas principalmente com a atenção. Ele foi o melhor ouvinte que eu conheci na vida, né? E ele ajudou, para ter uma ideia, né? Quando começou aqui o município, os padres precisavam se deslocar para as comunidades e não tinha estrada. Ele conseguiu o primeiro trator de esteiras pela Caritas Alemanha que veio para Salete. Para ter uma ideia do que ele pode representar, né? Então imagina um município sem nenhuma máquina, sem nenhum equipamento, de repente ele consegue da Caritas Alemanha um trator de esteira para o município, né? Penso que nem precisa dizer muito mais do que isso, mas ele de fato marcou a vida de muita gente aqui em Salete, e quem sabe, né, Deus abençoe que consigamos que ele seja beatificado e santo, porque ele merece de fato. Então era uma pessoa assim que ele vivia no meio das pessoas, sempre com bons conselhos, né? Uma pessoa que tinha muita devoto a Nossa Senhora Aparecida, né? Então, inclusive até ele faleceu no dia 12 de outubro, né? Então, bem no dia da Nossa Senhora Aparecida. Ele era muito devoto, uma pessoa que vivia fazendo bem em todas as comunidades,
vivia no meio do povo, conhecia todos pelo nome, principalmente era difícil errar o nome de uma pessoa, então era uma pessoa assim que o pessoal tem uma gratidão muito grande, o povo de Salete aqui, como ele teve depois em Dona Ema, né? Mas a Salete ele teve mais tempos aqui, né? Então nós temos muito que agradecer o trabalho que ele fez aqui na nossa comunidade, né? Tanto a parte espiritual, a parte de social, que ele sempre estava envolvido, é um padre assim que deixou um legado muito grande para o nosso município. A gente vivia na igreja, a gente não perdia, né, as missas sempre com ele, porque a missa dele era a igreja cheia. Ele tinha assim, uma devoção muito grande a todo pessoal. Os jovens iam muito para a igreja, hoje o jovem está mais distante da religião, né? E aquele tempo não, ele acatava os jovens, ele tratava as pessoas com carinho, tanto faz as pessoas, se era mais velho ou mais novo, principalmente o jovem, que ele queria o jovem na igreja, então ele sempre tinha muito jovem na igreja, então é uma pessoa que tinha um carinho muito grande por nós, né? Olha, falar do Padre Afonso é sem palavras, né? Porque ele foi assim um padre de uma santidade que não dá nem para descrever, né? Ele foi assim uma pessoa muito amável com os paroquianos. A gente chegava lá na igreja, ele já estava na frente esperando, cumprimentava todos. As missas dele sempre deixavam aquelas mensagens, né, lindas. Eu lembro muito nas sextas-feiras santa, ele subia o morro na procissão, sempre enquanto ele podia, né? E o último domingo do ano, na época, já era isso aí, né? Aí lá no morro era o dia de ele dar aquela homilia, mas aí ele falava, né? Isso, nossa, ele deixava assim aquelas mensagens, né, das pessoas sair de lá um pouco diferente, né? Aqui em casa mesmo, com os meus pais, ele era como um filho. Ele sempre dizia, quando eu estou aqui, eu estou em casa. Ele vinha muito aqui. E daí ele gostava, ele tinha tipo de uma flauta. Aí ele, então, antes de começar a missa, ele tocava aquela flauta para ensaiar os cantos e ele, nossa, ele tocava aquilo quando... Tem poucos padres que eu nunca mais vi fazer isso, ele sempre tinha aquela flauta. E quando nasceu a Marisa, ela tinha, eu acho que ela ia no 2º ano, daí ele vinha aqui, pegava ela, botava em cima da cadeira, dava um folheto para ela e mandava ela ler a leitura. E ela lia tranquilo, né? E daí ele sempre dizia para mim, Nilva, tu capricha, porque essa menina, ela vai ser uma boa leitora na igreja, né? Fazer as leituras. E realmente, né? Ela lê muito bem. Isso ela obedeceu o Padre Afonso, porque ela faz. E assim foi a história dele, muitas coisas boas que a gente tem lembranças dele. E, inclusive, quando ele morreu, quando ele faleceu, daí eu tinha as gêmeas, né? A Dulce e a Denise. A Denise caminhava normalmente, com 1 ano e 2 meses começou a caminhar. E a Dulce já estava com 1 ano e 7 meses e não andava, nem levantava em pé, nada, era medo. E ela chorava muito quando a outra saía caminhar e ela não conseguia. Aí quando foi no velório, eu levei elas, daí eu peguei as 2 mãozinhas dela e pedi para ele tirar o medo dela, né? E ele foi enterrado, daí... de meio-dia, deu certinho, eu e ela sozinho dentro da cozinha, e ela levantou, olhou para mim e fez, né, assim um gesto para mim, fez hi-hu, ela fez assim para mim e começou a caminhar, e não gatinhou mais, andava a cozinha era bem comprida, né, andava para lá e para cá assim, sem mais nenhuma vez sentar no chão e gatinhar. Então, para mim, aquilo foi uma graça que ela recebeu realmente, porque não tem outra explicação de um momento para o outro ela começar a caminhar, né? Para vocês que conviveram com ele, imaginar que ele possa virar um santo perante a Igreja Católica, qual que é o sentimento? Nossa, isso seria a maior alegria, uma gratidão, né, por a gente ter tanta convivência com ele, né? E só por ter a possibilidade para a gente já é uma graça, né? Porque a gente conheceu
Ele, desde eu era nova, né? Me confessei com ele quando casamos. Ele só não fez o nosso casamento porque daí meu irmão que fez, né? Mas ele batizou meus filhos. Muitas filhas foram batizadas por ele. E vinha muito na minha casa, então para mim seria assim gratificante, né? Eu sempre vou lá no túmulo, sempre peço, se eu tenho algum problema, eu vou lá, peço para ele, rezo. E para mim ele no meu ver, ele é um santo, já é um santo lá. Está com certeza ao lado de Deus, tudo que ele fez. Homem de fé que conduziu as ovelhas ao bom caminho. Ficou aqui por 22 anos, mudou-se, mas voltou para cá, para descansar seu corpo na terra que tanto abençoou. Homem santo com mãos que curavam. Falecido há 34 anos, as memórias do Padre Afonso seguem muito vivas em Salete e com certeza fazem parte da história da nossa região.